No Buda, no Dharma e na Suprema Assembleia. Eu tomo refúgio até a iluminação. Pelo mérito da generosidade e das demais perfeições, possa eu realizar a budeidade para o benefício dos seres. Sangye chodang soki chonang la jamchu bardu dani kyapsu chi dake chinso genpe sonanki drola penche sangye drupai sho sangye chodang soki chonang la jamchu bardu dani kyapsu che dake chinso genpe sonanki drola penche sangye drupai sho. Possam todos os seres obter a felicidade, serem felizes. Possam todos permanecer livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos nunca se separar da autêntica felicidade. E possam todos permanecer em um estado de equanimidade, livres do apego e da aversão. Senchen dedang dengyu urchi dunya gyudang Dangurche dewa dang dang midrasho chadang drawe tanyoy sho senchen de dang deng yurche dunya gyudam dangurche dewa dang dang midrasho chadang drawe tanyoy sho. Conceda-me suas bênçãos para que a minha mente seja orientada em direção ao Dharma. Conceda-me suas bênçãos de forma que eu siga o caminho do Dharma. Conceda-me suas bênçãos para que a confusão no caminho seja eliminada. Conceda-me suas bênçãos para que a confusão possa amanhecer como sabedoria. Conceda-me suas bênçãos para que a minha mente seja orientada em direção ao Dharma. Conceda-me suas bênçãos de forma que eu siga o caminho do Dharma. Conceda-me suas bênçãos para que a confusão no caminho seja eliminada. Conceda-me suas bênçãos para que a confusão possa amanhecer como sabedoria. Dalo chosu droar jingila chonilam tu droar jingila blanke drupa sewar jingila drupa yeshe chawar jingila. Meditação analítica sobre as desvantagens, as faltas e o sofrimento do samsara. Meditação analítica por meio da aplicação das 3 sabedorias discriminativas, as 3 pranyas, Trinipranya, Sherabsum, ou as 3 prajnas. A sabedoria do ouvir, a sabedoria do contemplar e a sabedoria do meditar. Quando cultivamos a sabedoria do ouvir, estamos recebendo os ensinamentos, sem contestar, sem elaborar, apenas entramos no modo receptivo, recebemos. Na prajna, na sabedoria do contemplar, daí sim, vamos tornar vivo aquilo que foi ouvido. Concordamos, discordamos, formulamos exemplos. E, no terceiro momento, momento da sabedoria, do meditar, do repousar
apenas deixando que o fruto da contemplação, para além do seu aspecto cognitivo, seja absorvido, se torne uno com o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente. Os primeiros ensinamentos que o Buda ofereceu, ele fala da experiência do sofrimento que permeia a existência dos seres enquanto estão transmigrando dentro de renascimentos e mortes. Essa experiência de insatisfatoriedade, dor, sofrimento, ela tem causas. E o Buda aponta exatamente as causas da experiência do sofrimento dentro do samsara, apontando-nos que samsara não corresponde a um lugar, a uma família, a uma faixa etária. O Buda nos esclarece e aponta para o fato de que samsara, a experiência de insatisfatoriedade, dor e sofrimento, corresponde, em verdade, a uma posição de mente. E essa posição de mente define uma perspectiva, uma leitura, uma interpretação acerca da realidade. Nossas respostas passam a estar permeadas dessa perspectiva limitada e parcial, e daí então, tudo o que experienciamos causa insatisfatoriedade, dor e sofrimento. Portanto, as causas do sofrimento são essa posição de mente e o movimento de energia correspondente, que dá origem a emoções perturbadoras e aflitivas. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte toda a elaboração mental e apenas repouse em meditação silenciosa, absorvendo o fruto da contemplação para além do seu aspecto cognitivo.
as causas, ou seja, os elementos que dão origem ao samsara, são a vidya, os kleshas e o karma. A vidya comumente é traduzido como ignorância. É a incompreensão acerca da natureza última dos fenômenos e acerca da natureza da nossa própria mente. A ignorância é a origem e é o que sustenta a fixação dualística, as parcialidades e as identidades separativas. A ignorância corresponde ao não reconhecimento da inseparabilidade e da coemergência entre o sujeito e o objeto, entre o observador e o objeto observado, entre o mundo interno e externo, que surgem simultaneamente e são inseparáveis. A partir da operação da fixação dualística, da ignorância surge uma posição de mente e um movimento de energia focado no objeto, na pessoa, no lugar, no fenômeno. Essa experiência opera através de uma estreiteza da mente e parcialidades passam a ser tomadas como se fosse o todo. Quando, a partir da fixação dualística, crê-se que o objeto tem autonomamente qualidades que nos agradam e que são capazes de garantir a felicidade para nós, surge desejo, avidez e apego na sua direção. Uma posição de mente movida pela avidez, pela aquisitividade, pela avareza. Deste modo, o sujeito se move para agarrar-se ao objeto, a partir de uma atividade incessante destinada a manter e a sustentar o objeto da fixação dualística sempre próximo de si. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte a contemplação e apenas repouse, descanse em meditação silenciosa.
Quando, a partir da fixação dualística, da ignorância, crê-se que o objeto tem autonomamente qualidades que nos ferem e que são exclusivamente capazes de nos fazer sofrer, surge um impulso de raiva e de medo. Uma posição de mente, um movimento de energia de defesa que está sempre pronta para reagir a alguma ameaça frente à fixação dualística. Deste modo, o sujeito se move a partir de uma atividade agressiva, ora quente, ora congelante, destinada a eliminar o objeto da fixação dualística. Este também é um tipo de agarrar-se, porém agora tentamos afastar o objeto, sem perceber que ao que temos aversão é a como a nossa energia se move na relação com o objeto, atrelada às crenças que são direcionadas a ele. Toda confusão e sofrimento emerge da ignorância e a partir dela surge desejo e apego ou a raiva, a aversão e o medo. Esses são chamados os 3 venenos que contaminam a mente. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte a contemplação e repouse em meditação silenciosa.
Por repetição e intensidade, o padrão de fixação dualística vai dando configuração a padrões e tendências kármicas que irão definir os ciclos de renascimentos e mortes, tanto dentro desta presente vida, faixas etárias, relacionamentos, profissões, identidades, quanto irão impulsionar e definir os ciclos de transmigração entre renascimentos e mortes, marcados por uma posição de mente e movimento de energia que dá origem e sustentação ao samsara. Karma significa ação e as propensões que surgem a partir dessa ação. São as ações repetidamente executadas que geram padrões de comportamento e automatismos no nível do corpo, fala e mente que definem as experiências no samsara. Repetição e intensidade, gerando hábitos e tendências às quais nos identificamos e nos sentimos presos. Assim, temos no karma os elementos tanto da causa quanto do efeito. A partir das projeções e estruturas kármicas operando, surgem ambientes mentais, mundos mentais que se projetam e constroem experiências que reforçam a separatividade. Deste modo, os seres experimentam os sofrimentos a partir da projeção das chamadas 6 emoções perturbadoras, ou 6 emoções aflitivas, que geram as experiências de mundo, reinos, lokas, dentro do samsara. Assim, temos o orgulho, dando nascimento e sustentação ao chamado reino dos deuses, a inveja, a competitividade, os ciúmes, dando origem e sustentação ao reino dos semideuses ou deuses guerreiros, o desejo, a avidez, o apego, dando origem ao reino dos humanos, a preguiça, a obtusidade mental, o foco apenas em necessidades primárias, dando origem ao reino dos animais, a carência, a avidez, a mesquinhez, a aflição por carência, dando nascimento e sustentação ao reino dos fantasmas famintos, e a raiva, a aversão e o medo, dando nascimento e sustentação ao reino dos infernos. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte a elaboração mental e repouse em meditação silenciosa, deixando que o fruto da contemplação se torne uno no seu corpo, com a sua fala e com a sua mente.
Quando falamos em kleshas, estamos nos referindo a tudo que nos mantém transmigrando dentro do samsara. Mas aqui em especial, ao usarmos a palavra kleshas, estamos nos referindo às emoções perturbadoras, ou seja, estados mentais que deixam a nossa mente enevoada, encoberta e obscurecida. São elas que impulsionam as ações não saudáveis e não virtuosas no nível do nosso corpo, da nossa fala e nossa mente, nos mantendo transmigrando no chamado samsara, ciclos de renascimentos e mortes marcados por dor, confusão e sofrimento. Ao serem projetadas, as emoções perturbadoras geram a experiência de mundos aflitivos, de grande sofrimento. Operando a partir dessas emoções aflitivas, a crença na separatividade entre o mundo interno e externo é reforçada. O estreitamento da mente aumenta. E com ele, nossas fixações seguem, dando causa a repetidas experiências de sofrimento. Na perspectiva budista, o mundo com o qual nos relacionamos, os objetos, as pessoas, os locais, os fenômenos, são simultaneamente experiências internas e internas. Elas coemergem, são inseparáveis. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte a contemplação e repouse. Descanse em meditação silenciosa.
Não sendo capaz de ver a realidade de um modo vasto e profundo, os seres focam em parcialidades e tomam essas parcialidades como se fossem o todo. Ao olhar para os objetos, pessoas, lugares, fenômenos, o sujeito imputa qualidades a estes e os magnetiza de valores e funções. Sendo esse processo repetido várias e incontáveis vezes, o objeto passa a ter poder sobre o sujeito. O sujeito passa a se sentir preso a ideias, conceitos, valores e definições, agindo e reagindo, como se esses fossem sólidos, autônomos e permanentes. O reconhecimento de como se dá essa operação mental aponta para as desvantagens, para as falhas e o sofrimento que esse sistema operacional mental dá origem e sustenta. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte toda a contemplação e repouse em meditação silenciosa.
dedicação dos méritos. Que todos os seres, em todos os lugares, atormentados por sofrimentos do corpo e da mente, obtenham um oceano de felicidade e alegria em virtude desses méritos. Que nenhuma criatura viva sofra, cometa o mal ou fique doente. Que ninguém tenha medo ou seja menosprezado com uma mente oprimida pela depressão. Que os cegos vejam formas e os surdos ouçam sons. Que aqueles cujos corpos estão esgotados com trabalho duro se recuperem e encontrem repouso. Que o nu encontre roupa. Que o faminto encontre comida. Que aquele que tem sede encontre água e deliciosas bebidas. Que o pobre encontre riqueza. Que os fracos e tristes encontrem alegria. Que o desamparado encontre esperança, felicidade constante e prosperidade. Que possam ocorrer chuvas oportunas e colheitas abundantes. Que todos os medicamentos sejam eficazes e orações saudáveis deem frutos. Que todos os que estejam doentes e mal rapidamente sejam libertados de seus males. Sejam lá que doenças existam no mundo, que elas nunca ocorram novamente. Que os temerosos deixem de ter medo. Que aqueles que se sentem presos sejam libertados. Que o impotente encontre força e que todas as pessoas pensem em beneficiar uns aos outros. Enquanto o espaço perdurar, enquanto os seres existirem, possa eu também permanecer para dissipar o sofrimento do mundo. Que eu me torne, em todos os momentos, agora e para sempre, uma protetora para os sem proteção, uma guia para aqueles que perderam seu caminho, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte para aqueles com rios para atravessar, um santuário para aqueles em perigo, uma lâmpada para aqueles sem luz, um lugar de refúgio para aqueles que não têm abrigo e uma serva para todos os que precisam.